Olá, turma, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje, na nossa aula de história, a gente vai falar sobre os governos gerais. Vocês já entenderam, já fizeram exercício e já tivemos a matéria sobre capitania hereditária, correto? Então, os governos gerais vieram depois das capitanias hereditárias, durante, na verdade, as capitanias hereditárias, tá? Por quê? Vocês sabem que a maioria das capitanias fracassaram, né? Apenas duas prosperaram, que foi a São Vicente e Pernambuco, por causa do cultivo da cana-de-açúcar. Então, a maioria das capitanias fracassaram. E o rei de Portugal, ele sem acabar com sistemas de capitanias, ele criou os governos gerais em 1548, tá? Dessa forma, ele estabeleceu uma administração central na colônia para ajudar os donatários na direção das capitanias. Porque como estava fracassando muito, a maioria das capitanias, então o rei de Portugal, ele criou esse sistema de capitanias hereditárias, criou os governos gerais, para quê? Para ajudar a esses donatários, né, na administração de suas capitanias. O governo geral deveria dar assistência às capitanias, cuidar da colonização, cuidar da justiça, né, das finanças, além de defender os colonos e de incentivar o cultivo de cana-de-açúcar, a exploração também do pau-brasil e a procura de outras riquezas no interior do território. Então, o governo geral, ele estava ali para ajudar na administração de cada colono, de cada capitania, de cada donatário, para que não perdessem as suas terras, mas sim prosperassem também, conseguisse dar algum lucro. A capitania de Baía de Todos os Santos foi escolhida como a sede do governo geral pelo rei de Portugal. E em 1549 chegou à Bahia o primeiro governador-geral, que foi Tomé de Souza. Ele fundou a cidade de Salvador, que passou a ser a primeira capital da colônia. Tá? Ou seja, Salvador foi a primeira capital da colônia, porque Tomé de Souza, quando chegou ao Brasil em 1549, foi para a Bahia e ali fundou a cidade de Salvador. Tá? Tomé de Souza governou até 1553. Depois disso, veio outro governador-geral chamado Duarte da Costa, que ele chegou ao território colonial, né, aqui nessa colônia, em 1553, trazendo mais colonos e também jesuítas, entre eles o padre José de Anchieta. Os jesuítas eram os católicos da época, tá? Eram aquelas pessoas que faziam a missa, né? Que tinham a sua fé, né? Era como se fosse pessoal da igreja, tá? Como não? Eram pessoal da igreja católica. Em 1554, durante o governo de Duarte da Costa, os jesuítas Manuel de Nóbrega e José de Anchieta fundaram o Colégio de São Paulo, que deu origem à cidade de São Paulo. Então, aqui foi fundado o primeiro colégio, né, chamado Colégio de São Paulo, fundado por quem? Manuel de Nóbrega e José de Anchieta, na cidade de São Paulo, em 1554. No governo de Duarte da Costa, os franceses invadiram o território que atualmente corresponde ao Rio de Janeiro. Então, ou seja, lá quando Duarte da Costa estava governando, vieram os franceses, invadiram esse território do Rio de Janeiro. E aí, Duarte da Costa, ele perdeu, né? E aí veio, depois de Duarte da Costa, veio Mendes Sá, como terceiro governador geral, tá? E Mendes Sá, ele governou de 1558 até 1572. Mas lá em 1567, expulsou os franceses com a ajuda das tropas comandadas por seu sobrinho, Estácio de Sá, que construiu em 1º de março de 1565 um forte e fundou um povoado que deu origem ao município do Rio de Janeiro. Então, crianças, o que aconteceu? Duarte da Costa perdeu o seu reinado ali, né, naquele momento. Veio Mendes Sá como terceiro governador geral. E aí ele conseguiu expulsar aqueles franceses que tinham invadido o território do Rio de Janeiro no comando de Duarte da Costa. Mas ele conseguiu sozinho? Não. Ele conseguiu também com a ajuda do seu sobrinho, que se chamava Estácio de Sá. E aí a ideia foi boa, que eles construíram um forte, né, um muro grande, um espaço bem grande, lá em 1º de março de 1565, e fundou esse povoado, tá, ali, que se chamou Rio de Janeiro. Então, foi através disso que aconteceu que foi fundado o nosso município do Rio de Janeiro, tá? Mas Mendes Sá, ele faleceu, ele morreu em 1572 e o governo português resolveu dividir a administração da colônia entre 2 governadores apenas.
Um deles ficaria em Salvador, que seria a capital, né, norte da colônia, e o outro se estabeleceria no Rio de Janeiro, que era a capital do sul, tá? Então, aqui tiveram 3 governadores gerais, né, que foi primeiro Tomé de Souza, Duarte da Costa e depois Mendes Sá. Só que com a morte de Mendes Sá, que foi o terceiro governador geral, o rei de Portugal decidiu apenas dividir a administração dessas colônias entre somente 2 governadores, tá? Esse é um pouquinho sobre a nossa história, sobre como foi surgindo o nosso país, né? O Brasil, na verdade, depois da chegada dos portugueses até aqui. Espero que vocês tenham entendido e vamos fazer todos os exercícios, tá? Que tá na folhinha de vocês, com muita atenção e com muito zelo, tá? Qualquer dúvida, vocês sabem que vocês podem me perguntar lá na nossa aula online, tá? Que vocês se interessem muito pelas nossas aulas de história. Eu adoro. Tá bom, turma? Um beijo. Fiquem com Deus.